Olá, debate síndico no ar, toda quinta-feira, trazendo temas relevantes para os condomínios, trazendo temas relevantes para os condôminos, trazendo temas que são de interesse público. E a nossa ideia com o debate síndico é trazer temas que são realmente relevantes para o síndico, para o condômino, né? Então nós estamos aqui no ar, daqui a pouco nós vamos estar aí com o doutor Renato, vamos estar aí com o doutor Rodrigo também, tratando de inadimplência. O que o síndico deve fazer? Qual o risco que o síndico tem com inadimplência? Todos sabem que o debate síndico é um canal informativo, já trouxemos temas em relação à questão estrutural, impermeabilização, como que você faz uma planilha, né? Como que você faz uma planilha de controle de gastos. E o Renato está aí com a gente, entrou aí Renato, vamos ver se a gente já consegue chamar o Renato aqui. Deixa eu ver, Renato. Um pouquinho só. Olá, Cláudia, tudo bem? Cláudia está conosco aí, a Maria do Carme está conosco. Café com Síndico está conosco aí. Ok, Renato, estou vendo aqui, você pediu para entrar junto. Valmor, tudo bem? Entendeu? A gente já pediu a... Olá, tudo bom, Renato? Bem, tudo certo. Tudo Boa bom. tarde a todos aí do Eu, canal. eu, eu não sei, eu não sei, eu não sei se é o meu, se a minha internet, dá uma olhadinha, Renato, eu não sei se é a minha internet ou a sua, que tá dando umas picadinhas. Dá uma olhada, a sua internet tá boa? Tá ok? Tá ok aí? É, pode, pode ser que, pode ser que seja a minha. Se a minha tiver, A se a minha pica... tiver ruim, eu vou ver se eu consigo mudar a internet. Vou ver se eu consigo mudar a internet o sem, fo... sem o... derrubar a gente, né? Peraí, deixa eu tirar o fone então. Tá. Você tá me escutando, Renato? Pronto, vê se melhorou. Você tá me escutando? Estou escutando perfeitamente. Ótimo, ótimo. Então, eu estava conversando com o pessoal aqui, que é o Debate Síndico, Renato, é um canal institucional de utilidade pública, que a gente traz temas relevantes para vários setores na relação de condomínios, na relação de síndicos, né? Já trouxemos temas relevantes em relação à parte estrutural, em relação à parte de elétrica, já falamos de impermeabilização, já falamos de como um síndico profissional deve atuar no condomínio. E hoje a gente está trazendo vocês aí, né, doutor Renato Gutierrez, e depois a gente vai conversar um pouquinho também com o doutor Rodrigo Gutierrez, né? Então, o Renato, eu queria, antes de mais nada, que você se apresentasse, né? Quem é o Renato? Qual é a sua especialização em relação ao condomínio? Fala um pouquinho da sua especialização, do que você pode nos trazer aí. Fala um pouquinho do Renato. Então, sou Renato Gutierrez, né? Já atuo na área de condomínios há cerca de 20 anos, em condomínios edilícios, em condomínios de casas. Na minha área especializada é realmente o direito imobiliário, onde nós fazemos toda essa parte de ações de vício construtivo, ações de cobrança de condomínio, ações de todos os gêneros dentro do condomínio, assessorando o condomínio. Então, Certo? essa é especializado na área de condomínio mesmo, há muitos Certo. anos já. Que também embarca um pouco da área de direito trabalhista, direito civil, tributário e até o penal, muitas vezes em condomínio. Ah, é? Não, não entendi essa parte, saiu picado. Até direito penal, e muitas Ah, vezes ótimo, ótimo. porque, assim, tem muita... Às vezes o pessoal fala, nossa, mas direito penal? Sim, direito penal. Por que o direito penal? Direito penal porque, às vezes, você tem um homicídio dentro do condomínio, por que não? Você tem um latrocínio, você tem um roubo, você tem alguma coisa do gênero.
E você vai precisar de uma assessoria, né? O seu síndico não se sentir confortável em ir sozinho, fazer um BO, chamar por algo do gênero. Eu tive um caso, foi bom você abrir. Eu sei que não tem a ver com o nosso tema, mas eu acho que dá para a gente dissertar um pouquinho, né? Tem um caso aí, tem um caso de um condomínio que a gente presta serviço de manutenção do elevador, que um jovem, né, de 16 anos, né? 16 anos, simplesmente ele saía do apartamento dele e trazia pessoas de fora e ele, com mais outras pessoas, chegaram a roubar 2 apartamentos do condomínio. E só foi descoberto depois que foi colocado, sem aviso, sem muito alarde, foi colocado algumas câmeras nos corredores. E aí a gente conseguiu descobrir que era ele. E aí teve todo um problema, porque o rapaz de menor, né, trouxe pessoas de Sim. fora. Bom, mas é bom saber que a Cláudia, inclusive, está falando para nós aqui que a parte penal é muito importante, né? Muitas vezes é esquecida, mas o síndico tem que saber disso. Então é importante que você tenha essa especialização, Renato. Exatamente, porque nós tivemos em um condomínio que é nosso cliente, roubaram todos os bicos de bronze das mangueiras de incêndio. Então, acontece muita coisa em condomínio, desentendimento entre o andar de cima e o andar de baixo. Hoje nós estamos aí com um problema seríssimo dessa questão de barulho. As pessoas estão intransigentes uma com as outras. O relacionamento, ele cada dia passa a ser mais difícil dentro dos condomínios. Então, assim, o nosso papel é tentar ajudar, né? Certo. A gente pode até depois trazer né, a gente pode até trazer uma demanda dessa, falando dessa questão de convívio condominial, né? Se você quiser, depois a gente pode até voltar num outro tema, falando dessa questão de convivência, onde acaba o meu direito, né? E começa o direito do outro, né, Renato? Porque, infelizmente, no condomínio, as pessoas têm essa questão, eu pago o condomínio, eu tenho direito, só que ela acaba não sabendo, né, ou querendo não saber, que ele está num condomínio, ele faz parte de uma fração ideal, vamos dizer assim, né? Exatamente. E às vezes a pessoa acha que ela, porque está quitando o condomínio, pagando o condomínio, está em dia com as cotas de condomínio, ela pode tudo, só que ela não pode tudo. Ela tem que seguir o regramento, a liturgia, o regulamento interno, a convenção do condomínio, e está muito difícil. Muitas pessoas tiveram essas férias forçadas, nós não, a gente só aumentou, porque o que eu acabei de dizer, está bem difícil. Mas vamos entrar no nosso tema aí, que o nosso tempo, o Instagram, ele tem essa dificuldade, né? A gente tem uma hora só e não tem o que fazer. Eu queria entrar na questão de, né, primeiro de tudo, que eu queria, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, depois eu tenho algumas perguntas para fazer para o Rodrigo, mas antes de tudo, né, o que eu queria perguntar para você, o que é inadimplência? Né? Porque às vezes as pessoas acham que simplesmente ele deixa de pagar e acabou, né? Na realidade, o inadimplente ele pode ser aquele que não paga a cota em dia, como aquele que não paga a multa. Ele tomou 3, na terceira advertência vira uma multa. Aquela multa ela também vai ter que ser cobrada dentro dos ditames. Então, se você, síndico, quando você for aplicar uma multa, aplique ela dentro dos ditames. O que seriam os ditames? Você provar, então ter as testemunhas que presenciaram, está escrito no livro, você às vezes tem uma filmagem, o zelador subir, então tem tudo isso. Estava até hoje falando com o cliente que ele está com um problema sério porque um dos condôminos está usando a vaga de visitante constantemente. Ele tem 2 vagas e usa uma terceira, essa vaga de visitante. Poxa, isso não pode. Então, o que eu falei para ele? Olha, você vai fazendo prova, vai se munindo de provas, porque senão vai bater lá no judiciário e a gente não vai conseguir ter uma demanda positiva. Então, é importante que o síndico ele se atenha a isso, a seguir o regramento, a seguir o que reza o regulamento interno. Ótimo. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para passar para você. Existe alguma legislação, Renato, alguma
legislação específica que, nesse momento de crise, de pandemia, isente o condômino devedor, que ele não precisa quitar as cotas condominiais? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Principalmente em época de pandemia. Por quê? Na pandemia, como todo mundo sabe, está todo mundo mais em casa. Então, a pessoa estando mais em casa, ela utiliza mais os elevadores, sua área, ela utiliza mais os equipamentos do condomínio, como os funcionários, os colaboradores, a água, quando ela não é individualizada, a luz, o gás. Então, na verdade, só aumenta, né, a utilização. Então, você imagina, se todo mundo utilizar dessa prática que está sendo utilizada em bancos, se você entrar com esse pedido que alguns bancos estavam definindo, que não está mais, que já caiu isso, você vai falir o condomínio. O seu elevador vai ficar parado, a administração vai ficar parada, você vai ter uma série de problemas. Então, não existe, né? Não tem como, até porque o síndico estaria intentando em responsabilidade civil, porque o artigo 1348, no seu inciso 7º, ele é claro, né? Que o síndico deve cobrar as cotas de condomínio, deve cobrar a cota de condomínio, senão ele vai ser responsabilizado civilmente. Me fala uma coisa, dentro desse parâmetro, né? Tá certo que a pessoa né, morando num condomínio é uma parte praticamente inerente. Se ele mora num condomínio, ele tem que pagar o condomínio, né? Claro. Não existe uma coisa longe da outra. Mas, infelizmente, existe alguns condôminos que têm essa prática, né? Ele pensa somente no bem comum dele e esquece a coletividade. O que você aconselha nesse momento, por exemplo, para o síndico, como responsável pelo condomínio, o que você aconselha que o síndico fale para as pessoas, deixe abertamente, que não existe legislação? O que você aconselha o síndico nesse momento, passar para as pessoas? Como que ele deve passar isso para que as pessoas realmente entendam a gravidade de deixar de pagar o condomínio, né? Ele deve fazer isso que eu acabei de falar, explicar que se você não pagar as cotas, você vai praticamente falir o condomínio, entre aspas, é claro. Então, você tem que quitar essas cotas. E ele tem que estar sempre junto a uma empresa, a um escritório de advocacia que faça esse serviço especializado de cobrança. Então, o que esse escritório vai fazer? Ele vai enviar cartas, ele vai mandar WhatsApp, ele vai fazer ligações telefônicas e, por fim, ele vai entrar com uma ação de execução de título extrajudicial, que hoje é mais rápida. Antigamente nós tínhamos o quê? A ação pelo rito sumário. O rito sumário era mais demorado, porque você terminava a primeira fase, aí depois você vinha a fase executiva, o cumprimento de sentença. Para nós era bom, né? Porque você ganhava 2 sucumbências no sumário, mais o cumprimento de sentença. Hoje a gente só tem normalmente de 10% a 20% do cumprimento de sentença. Então, eu acho que é importante isso. É você colocar na cabeça dos condôminos a necessidade. Você pode deixar tudo de pagar, infelizmente, menos a cota de condomínio. Senão você vai falir o condomínio. Certo. O Maurício está dizendo aqui, o Maurício Santos, inclusive eu queria abrir um parênteses pelo comentário do Maurício, dar as boas-vindas que estão conosco aí, o doutor Renato, a Daniela, o Guerra, Síndico Sul está conosco aí, CCESP, o INVI está conosco também, a MM Elevadores, tem meu pessoal está aí também assistindo, o pessoal da gerência aí, Maria está conosco aí, o André e a Rosângela. E o Maurício, ele está dizendo o seguinte aqui, queria até o comentário seu, a Amazi também está conosco aí. Obrigado, Amazi. Dê um tchauzinho para nós aí para dizer que ela está conosco aí. Desculpa, eu acabei não falando de você. Boa noite a todos. Boa noite. Ele está dizendo o seguinte, o morador precisa entender que a taxa de condomínio é um rateio de despesas. Se ele não pagar, alguém vai ter que pagar por ele, né? E aí, abrindo esse parênteses, eu queria que você comentasse esse ponto. E também eu queria que você comentasse, junto com esse comentário do Maurício, a questão de muitos moradores que depois de 2, 3, 4 meses sem pagar o condomínio, eles simplesmente querem isenção da multa, né? Tem bastante. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo que acontece muito com a gente. O morador lá inadimplente, né? Ele ficou 2, 3 meses sem pagar a cota, na terceira cota normalmente, porque como é que o síndico normalmente funciona?
A primeira cota, tudo bem. A segunda cota, tudo bem. A terceira cota, ele já manda para o jurídico. O jurídico já vai pegar a documentação e vai interpor ação. Ou vai entrar com uma carta extrajudicial. Aí, normalmente, quando bate lá no devedor, o devedor fala, eu não vou pagar juros de mora porque eu não fui comunicado, não vou pagar a multa porque eu não fui comunicado. Essa é a grande desculpa. Essa é a grande desculpa do devedor. Só que acontece o seguinte, o devedor, ele não pode dar essa desculpa, porque isso já está intrínseco, que ele tem a obrigação de pagar, e não o condomínio a obrigação de cobrar. Então, isso que tem que ficar claro justamente para o síndico. Você, síndico, você tem o direito de cobrar, independente se foi carta ou não foi carta. Ah, mas existe uma assembleia que fala que tem que mandar carta. Aí cada caso é um caso. Mas, normalmente, você não tem a obrigação de mandar uma carta cobrando alguém. A pessoa tem a obrigação de pagar. E o detalhe interessante, né? Dentro do que o Maurício está falando, alguém vai ter que pagar esse rateio, esse condomínio. Então, o que vai acontecer? Se você pega depois de 3, 4 meses, você deixa de cobrar os juros, você está privilegiando, né, essa pessoa que deixa de pagar em detrimento àquele que paga direitinho, né? Eu queria a tua opinião sobre isso. Marcelo, a questão é muito simples. A partir do momento que o síndico não cobra, ele não impõe a multa e não impõe os juros, a responsabilidade ele pega para ele. Então, está bem claro isso que eu acabei de falar no artigo 1348, inciso 7º. Está muito claro isso. Se ele não cobrar a multa e os juros, quem vai pagar no final vai ser ele em uma ação impositiva de responsabilidade civil, entre aspas, claro, né? Uma ação de ressarcimento, que o condomínio vai entrar com uma ação de prestação de contas e vai pedir esses valores a ele. Então, para que fazer esse risco? Para que dar esse tipo de isenção? Eu acho que assim, é muito arriscado, entendeu? A mesma coisa de parcelamento, a gente pode entrar. Poxa, o cara quer fazer um parcelamento em 12 parcelas. Leva para uma assembleia. Não quer levar para a assembleia? Não tem problema. Leva para o conselho faz uma ata, todo mundo junto faz a ata, todo mundo assina. Pelo menos você tem ali o conselho fiscal, os 3 mais o síndico, mais o subsíndico, já é um elemento melhor, entendeu? Então não façam nada sem ter um parceiro, seja ele jurídico ou não. Sempre tenha esse suporte. É muito importante. Se você falou um negócio interessante. Se o síndico toma para si essa responsabilidade, ele vai ter que arcar com a parte dolorosa do assunto, né? Ele vai ter que arcar por que não foi cobrado, né? A Cláudia, inclusive, está falando aqui um negócio interessante, né? Isso é o mais comum. O condômino não quer pagar juros e multa, mas é o primeiro a reclamar quando o jardim não está bonito. É isso aí, Cláudia. Né? Ele não quer pagar, mas ele quer exigir. A Cláudia está dizendo aqui também. Sim. Pode falar, por favor. Porque ela falou que eu vou acabar esquecendo. Os síndicos, muitas vezes, eles falam, eu vou impedir esse cidadão que está devendo a cota de condomínio, de entrar na piscina, de frequentar a piscina, de frequentar a quadra. Não faça isso, por favor. Não faça isso, porque você vai perder a demanda e ainda vai responder um dano moral aí. Então, não faça. Outra coisa, você entrou... Não, imagina, você entrou num mérito aí, me fala uma coisa, outra coisa que tem muita dúvida. O condômino inadimplente, eu já vi casos de colocar no quadro de aviso. Pode ou não pode? Eu não recomendo, né? Não recomendo. Tem muito síndico que coloca, que nem no boleto condominial não coloca a inadimplência. Mas eu entendo que se você colocar só a unidade, tudo bem, no boleto, mas não a exposição no elevador. Que nem o Covid, né? Você pega e expõe o cara, ou a unidade 112 tem uma pessoa com Covid. Aí vai um morador lá que não é muito bom da cabeça, arromba a porta, aí já viu, né? Dá um problema mais sério. Então, o síndico, sempre lembrem-se, os síndicos, eu sempre falo isso muito para os meus clientes, lembrem-se, vocês são como se fosse um CEO de uma grande empresa. Então, sempre tenha suporte do seu lado. Empresas idôneas, empresas que tenham a documentação tributária correta, empresas que tenham um suporte, que tenham alguma vivência no ramo de que atua.
Então, eu sempre falo isso, que é muito importante. Às vezes, não vou contratar essa empresa porque ela... isso não é importante. Mas depois, no final, é importante. Infelizmente, não depende se é um condomínio de baixo padrão, de alto padrão, de médio padrão. Muito pelo contrário, às vezes você tem um condomínio de altíssimo padrão, é onde mais dá problema. Porque aí todo mundo tem rei na barriga. Aí já viu, né? É. A Cláudia, inclusive, reforçou o que você falou, né? Sim, não pode, né? A Cláudia, inclusive, está dizendo aqui, no boleto eu coloco unidade, né? Para poder mostrar, para diminuir. Então, ela está dizendo aqui o seguinte, que ela colocou a unidade e começou a melhorar a inadimplência, quando as pessoas começaram a ver, pelo menos, a citação da unidade, né? A pessoa já se constrangeu e já começou a diminuir a inadimplência. Uma coisa que a Rosângela falou aqui que eu achei interessante, né? Isso aqui é importantíssimo. As pessoas não têm que ficar com raiva do síndico. Gente, vocês que são condôminos, que vão assistir aí, o síndico não é dono do prédio, né? Ele está seguindo regras. Se ele não aplicar essas regras, conforme o doutor Renato falou para nós, ele vai ser penalizado, né? Exatamente. Está bem claro isso na liturgia civil. Está bem claro isso. Fica bem claro, a partir do momento que ele não segue o regramento, ele vai ser responsabilizado. Tanto em uma ação futura, como uma ação presente mesmo no cargo, sem que haja destituição. Então, eu queria, você tem agora, a gente vai depois entrar com o Rodrigo aí, o Renato, mas não continue conosco aí, se você tiver alguma coisa a comentar, pode pôr nos comentários aí para falar com a gente, mas uma coisa importante, né? Você citou aí, eu queria que você reforçasse isso de maneira mais explícita, você falou aí sobre o Código Civil, né? A questão do responsável de não cobrar. Quer dizer, se você tem uma coisa que você é o responsável por um condomínio e você não cobrar isso, acaba virando contra você. Então, eu queria que você falasse de maneira pausada aí qual que é o Código Civil, qual que é o artigo, qual que é o que realmente diz isso, né? Você falou que é o artigo 1348. Fala um pouquinho mais disso, fala o código direitinho para que as pessoas realmente fixem na cabeça, né? Sim. O Código Civil, artigo 1348, inciso 7º, ele reza claramente que o síndico ele deve cobrar as cotas de condomínio e as contribuições, bem como impor as multas devidas. Então, ele tem que cobrar. Não é uma opção, né, para ele. Eu tenho muito síndico que fala, não vou cobrar porque ele é meu amigo. Tudo bem, mas um dia você vai ser penalizado. Então, deixando bem claro, artigo 1348 do Código Civil, o inciso 7º. Então, é importante que o síndico tenha essa baliza embaixo do seu braço aí, sempre que for pensar no amigo do vizinho dele, porque hoje ele é amigo, depois ele pode ser um dos caras que vai estar assinando lá a sua demissão. Então, tomar muito cuidado com isso. Então é importante aí, vocês que estão aí nos assistindo e que vão assistir depois, guardem esse número, porque quando o teu amigo vier questionar por que você está cobrando a multa, fala, olha, eu estou cobrando porque se eu não cobrar de você, eu vou ter que pagar. Está aqui no artigo 1348, né? Falando disso. 7. Então, inciso 7, maravilha. Bom, Renato, a gente tem aí mais uns 2 minutos com você, né? Eu queria que você agora, você não vai retornar conosco, quem vai retornar né, quem vai vir com a gente é o Rodrigo, então eu queria que você fizesse nesses 2, 3 minutos aí os comentários finais seus. Bom, queria comentar com vocês, síndicos, moradores, como bem frisou Marcelo, não existe uma pessoalidade. O síndico, em nenhum momento, ele está indo contra você, que está inadimplente, infelizmente, no momento de pandemia, 4, 5 meses sem receber R$1, às vezes está só com assistência do Estado, mas infelizmente não tem como. Então, peça uma assembleia, peça um parcelamento, tenta ver alguma forma. Existem exceções, Marcelo. Aquela senhorinha com câncer, aquele cara que está com... não tem como. Tem gente que não tem como. Então a gente vai fazer o quê?
Só que não tem. Só Aí o síndico ele tem que achar algum tipo de forma. Mas lembre-se, síndicos, também isso é muito importante para eu frisar ao final. A ação de cobrança de condomínio nunca é perdida. Porque se você entra certo, com as partes certas, se você tira a matrícula corretamente, você cita as pessoas certas, você pode penhorar o imóvel. Não existe bem de família para despesas de condomínio, porque são bens, porque eles são inerentes às despesas do imóvel. É uma dívida própria terreno, é uma dívida do imóvel. Então, o importante, pessoal, não é uma dívida perdida. Então, você, devedor, que acha que pode não perder seu imóvel, porque você só tem esse, você vai perder. E se você, síndico, que acha que não deve cobrar, porque nunca vai receber, você vai receber. Ah, mas a dívida é de R$1 milhão e a despesa de condomínio, o apartamento vale 500 mil. Não importa, faça uma assembleia, abaixa a dívida e vai para leilão de qualquer jeito. A gente já fez muito disso em muitos condomínios e já teve aprovação tanto do magistrado, já passou por desembargador. Então, pessoal, despesa de condomínio é uma dívida certa. Vai dar certo. Se você entrar certo com o advogado que saiba da entrada, com a coisa correta, não terá problema. Por isso que para evitar tudo isso é bom comunicar todo mundo, né? Deixar tudo bem claro. A Cláudia falou um negócio interessante, que nesse período... Eu vi, ela colocou. Nesse período de pandemia, ela fez alguns acordos. Ótimo, Cláudia, mas é importante isso deixar sacramentado em assembleia. E o Maurício falou um negócio interessante. Ele é síndico, mas teve um problema lá na unidade dele e ele multou ele mesmo. Parabéns pela ética. Ele é legalista, parabéns. Parabéns pela ética. Renato, eu vou então pedir para você, obrigado mais uma vez em nome do Debate Síndico, né? Nós vamos chamar o Rodrigo agora. Rodrigo, fica preparado aí, Rodrigo, você está conosco aí? Fica preparado aí para poder me dar um joinha aí, para mim poder identificar você, Rodrigo, para mim poder te chamar, tá bom? Vamos ver aí, qualquer coisa, Renato, você me ajuda aí a achar o Rodrigo. Tudo bem. Vamos ver aqui. Obrigado, Renato. Obrigado, só queria fazer um detalhe. Oi. Cláudia, sim, pode você falar. falou que você isentou da multa. Da próxima vez que, mesmo em tempos de pandemia, isentou da multa, por favor, passa um e-mail para o conselho, deixa o conselho instruído disso que você fez, porque pelo menos você tem uma baliza, uma regrinha, tá bom? O Rodrigo entrou aí. Gutierrez 23. Maravilha. Eu já Obrigado, identifiquei Marcelo. aqui, eu vou chamar ele. Renato, obrigado, abraço, viu? Depois a Maria tá agradecendo aí os esclarecimentos. A Cláudia também está dizendo obrigado para você, Renato. E depois vamos tentar marcar numa próxima etapa a questão do convívio dos condôminos, a questão de tem uma vaga questão de garagem. interessante. Convívio condominial, vaga de garagem, o assunto é longo. Muita coisa. Obrigado, Renato. Até daqui a pouco. Muita ação para contar. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau. Olá, tudo bom, Rodrigo? Olá, Marcelo, tudo bem? Doutor Rodrigo com a gente. Doutor Rodrigo é o doutor Rodrigo Gutierrez. Vocês são irmãos, né? Renato e Rodrigo? Nós somos irmãos, né? Meu nome é Rodrigo, né? Como você mencionou, Rodrigo Gutierrez. A gente já está aí há 20 anos nessa demanda aí por justiça no direito imobiliário, né? E a gente fica à disposição. E boa noite a todos, né? Os presentes. Boa noite a você, Marcelo. E se você quiser, eu conto um pouquinho da história. Bom, o Renato bem falou no começo, a gente já está aí com quase 20 anos nessa área, demandando aí causa, né? E os assuntos mais recorrentes agora no escritório são os assuntos relacionados à inadimplência, à pandemia, a pagamentos, como bem o Renato comentou, como você comentou. E eu estou à disposição para esclarecer dúvidas suas, dos
dos nossos. Ok. Rodrigo, eu não Oi. sei. Dá uma olhadinha na sua internet como que tá, se ela tá com sinal bom aí, porque deu umas falhadinhas aí. Se você quiser, não sei se você Não sei se agora está consegue melhor, me Marcelo. escutar. Ele Está tá melhor dando uma agora? travadinha. Vê agora, vamos ver. Acho que agora melhorou. Melhorou. Melhorou? Aproveitando aí, Melhorou? Rodrigo, eu queria. Entrou algumas pessoas aqui conosco, né? Tá. Eu não sei se eu vou conseguir soletrar, mas é FRSH. Entrou com a gente aí, eu não Tá. sei o nome, depois se quiser falar o nome conosco, Júlio GPR, né? GRP também entrou com a gente. Então, Rodrigo, Tá. continuando a nossa demanda aí com a questão de inadimplência, né, que o Renato já iniciou, fala um pouquinho do Rodrigo, né? O Renato já falou alguma coisa da parte de vocês, mas fala um pouquinho do Rodrigo em relação à experiência do Rodrigo. O Renato já falou da parte de escritório, mas eu queria um pouquinho de você aí, o Rodrigo, a tua atuação, né? Você já falou a É, quantidade de tempo, mas fala um pouquinho para nós aí, Rodrigo. então, Marcelo, a gente tá atuando já há um bom tempo no mercado, né? E, assim, a nossa especialidade realmente é a parte de inadimplência, a parte de controle financeiro do condomínio, a parte de obrigação de deveres, tudo que o condomínio necessita, a gente tem esse apoio para o síndico e para os condôminos. Então, toda essa parte, conforme eu mencionei no início, a pandemia e a inadimplência foram assuntos que geraram muitos temas, né? E elas andam em caminhos bem paralelos aí, como bem mencionado pelo Dr. Renato. Então, ao longo do tempo, a gente foi se adaptando na parte do escritório, na parte jurídica, a essa parte de cobrança, essa parte de solução de problemas, né, para o condomínio, e a parte de não ter mais contato com essas pessoas, com os condôminos, com os devedores, com os síndicos, prestadores. Então, tudo foi digitalizado de uma forma abrupta, né? Acho que em todas as áreas. Em especial para a gente, a dificuldade é no contato com esse devedor, com esse cliente. Então, muitas lives, muitas reuniões virtuais, mas a parte de cobrança e inadimplência, ela agora é toda focada pelo WhatsApp, por e-mail, então não se pode mais papel. Pelo menos no começo da pandemia, nós cortamos aí quase que 100% via papel por causa do contato, entre outras coisas, porque a gente precisa da correspondência sendo entregue em mãos, com aviso de protocolo. Então, nós adquirimos alguns sistemas de WhatsApp comercial com avisos de recebimento para já se comprovar essa prova de entrega da cobrança para ele lá não justificar no futuro que não foi cobrado, né? Então, a gente teve que criar diversos mecanismos aí. Então, tudo que a gente aprendeu na faculdade, a gente mudou muito agora, né? A gente teve que, em 6 meses, alterar tudo que a gente conheceu da parte de livros, né? Jogar tudo para o digital e dar uma solução para o prédio, para o condomínio que está precisando. Eu queria até abrir um parênteses com você, Rodrigo, se você me permitir. Eu tenho um amigo chamado Odailson Fonseca, e ele Tá? fez uma palestra para nós dizendo o seguinte, que nesses últimos 6 meses a gente evoluiu na parte digital 9 anos. Por quê? Porque a Exatamente. gente, a gente achava que a gente estava na era digital. E ele diz claramente que a gente não estava na era digital, né? Não, A gente estava não, no meio termo. E a tá. pandemia, pelo menos, fez acelerar toda essa questão digital, né? Que é o que você está falando agora, né? Só abrindo um Fez, parênteses, eu sei que não tem nada a ver com, mas eu acho que tem a ver com o contexto que você está trazendo para nós. não, mas tem muito sim, porque ela abriu esse movimento e eu acredito que vai ficar, né? Toda essa parte de relacionamento com o cliente vai ser digital, né? Tanto viagens, a gente já fez muitos cursos fora, eu digo assim, fora dos estados de São Paulo. Então, sempre a gente teria que ir em reuniões, em meetings, né? E acabamos não indo mais, né? E simplificamos aqui, como a gente está fazendo aqui, eu e você, né?
a gente poderia ter marcado uma palestra num evento para falar sobre tudo isso e atingir um público X. E agora a gente pode ser que atinja um público ainda maior, né? Porque é muito mais fácil, muito mais prático. Então a gente Ótimo. adaptou tudo isso para o condomínio, né? Mas estamos tendo muitos problemas na parte do condomínio, porque todo mundo que estava nos escritórios e na rua foi para onde? Para casa de Condomínio. condomínio. Então, lá dentro do condomínio você tem agora um escritório, tem a família, tem empregada, quando pode, né? Tá todo mundo lá. Tem a parte de reformas, que é um tema muito discutido hoje. Tem reformas emergenciais, tem reformas simples. Temos inúmeras brigas, liminares, discussões. Agora temos agora um tema muito interessante que é a reabertura parcial de partes do condomínio, né? Então a gente está fazendo muita enquete, né, nesse sentido. Antes a gente faz uma enquete para depois fazer uma assembleia virtual, que a assembleia virtual ainda é um tema também muito discutido, já em discussão aí no Tribunal de Justiça. Então a gente tem feito enquete para depois uma assembleia virtual, para saber bem o que está fazendo, para não gerar nulidade lá no futuro. Ok. Então o que está gerando muita dúvida realmente é essa parte de abertura parcial de academia, de área Área aberta, comum. quadras, área comum, isso está dando muito problema. Então, como o governo de São Paulo também está segurando, está prorrogando, a gente indica para os prédios também, para os condomínios, segurarem também, o quanto mais possível, né? Porque na prática, para você ter uma ideia, hoje uns 2 síndicos me procuraram que abriram um parcial aí, academia e piscina, né? Uma semana eles já estão ficando loucos. Por quê? O condomínio não tem estrutura para fiscalizar. Como que eu vou fiscalizar eu e o Marcelo se eu estou 1,5 m utilizando a piscina X? Na academia eram para 3 pessoas desse síndico que eu conversei hoje. Tinham 12 hoje. Aí ele teve que deslocar o Honda para ir fiscalizar, né? O Honda tirou 6 pessoas que não estavam no cadastro. Então o prédio não tem estrutura para fiscalizar. Nem a academia, essas particulares, tem tanta fiscalização, né? Então isso ainda vai gerar muito problema, muitas ações de dano moral e tudo mais, né? Nós tivemos, inclusive, abrindo outro parênteses com você, nós tivemos semana passada o engenheiro Evaldo falando até da questão da portaria. A portaria não está preparada para o volume de entregas. Ele falou que tem vários projetos para mudar a portaria, para mudar a forma que a portaria vai ter de receber essa questão das entregas, porque você não está preparado, os condomínios não estão preparados para esse volume de entrega que os condomínios estão tendo, porque está tudo de maneira virtual, né, Rodrigo? Não tem, Doutor? não tem nenhuma parte de depósito, nem o condomínio esperava isso, né? Ter uma parte de depósito para compras, né? Agora a compra virou quase 90% virtual, tem que entregar em algum lugar, só que você não vai lá receber na mesma hora. Então, também, a maioria dos prédios estão com o mesmo problema, não tem onde adaptar esses produtos que estão chegando, e está virando uma bagunça geral. E aí você com isso, né? Com isso foi o que o doutor Renato falou conosco, né? Com isso acaba gerando uma demanda muito maior. Ele até comentou comigo hoje de manhã que ele não estava tendo uma quantidade de clientes a maior, né? Nos clientes que vocês têm, a demanda jurídica aumentou muito porque começa a ter essas dificuldades, né? Essas dúvidas do condômino. Pode ir na academia? Não pode. Pode ir na piscina? Não pode. E aí um fala A, o outro fala B. O que tem que acontecer? Então, Tem que chamar o advogado para o advogado falar o que pode, né? exatamente, exatamente. E a gente, assim, no começo ficou perdido como todos os setores, né? E aí, aos poucos, o Estado, o governo, começou a regrar algumas atividades. Só que condomínio sempre é deixado por último porque parece que a legislação é esquecida. Então, a gente começou a se adaptar às legislações de rua, né? Por exemplo, na academia, utilizar a legislação da academia para liberação, limpeza, tudo como vai ser feito lá. Parte do lazer também. Então a gente começou a tentar adaptar, porque assim, esse é um ano muito difícil para muita gente, né? Inúmeras profissões. A gente também faz a parte trabalhista, então teve uma demanda muito grande. Empresas aí que dispensaram 200, 300 funcionários. Então, o ano que vem será um ano muito difícil, né, de adaptação de todas essas pessoas que saíram do mercado e vão ter que voltar, não sabe-se para onde, né?
A bolsa auxílio aí do governo vai acabar. Quando acabar também a gente vai ter esse problema do que fazer com essas pessoas. Então, a Justiça do Trabalho também já está toda digital, a parte de audiências virtuais estão sendo feitas, até de instrução, para dar conta do que vai vir o ano que vem. Porque a gente ainda tem um cenário bem pessimista, até sair uma vacina, até imunizar todos, então a gente tem que aguardar todo esse desdobramento. Mas tudo isso que a gente está falando sobre todos os ramos do comércio, tudo que a gente conversou aqui, estão dentro do quê? Do condomínio, né? Estão morando lá, todas as pessoas. E todas sabem tudo sobre lei, questionam e notificam. A gente recebeu uma ação no começo, em março, uma ação, pedido liminar, que o rapaz queria usar a academia, ele entrou em juízo, o juiz prontamente falou que não, o Covid estava muito grave na época, indeferiu a liminar, ele acabou pagando até sucumbência para o prédio. Mas tem coisas absurdas que têm ocorrido em todo tipo de condomínio, porque está todo mundo lá dentro, né? Então, essas adaptações, né? Mas eu tenho ainda, doutor, antes da gente continuar, eu queria dar as boas-vindas para a Letícia Braga, né? Les Braga, o Marcão também entrou conosco aqui, o Júlio, né, que a gente já tinha conversado, a Cláudia falou que caiu a internet e voltou. Tudo bem, Cláudia está conosco aí novamente. E assim, voltando um pouquinho ao tema nosso, né? Eu sei que a gente já conversou alguma coisa, mas quais as ações, quais são as sugestões que vocês, no escritório de vocês, dão, né? Passam para o síndio, para o conselho, de como diminuir essa inadimplência? Como que ele faz nessa época de Covid para diminuir essa inadimplência? Então, Marcelo, o Renato comentou também, eu vou esclarecer um pouquinho também. Todo procedimento, toda cobrança tem um procedimento, né? Então, a gente sempre, no começo, envia uma carta de cobrança, no segundo mês, uma segunda carta, e no terceiro, a última carta, que é uma execução extrajudicial. Se ele não responder, a gente entra com a ação de execução, que aí em 30 dias ele está recebendo intimação pela justiça para pagar esse débito. Só que, no começo, muita gente se voltou contra o prédio, ou contra o síndico em si, porque ele é o representante, falando, eu não vou pagar, simplesmente eu perdi meu emprego, eu estou afastado e eu preciso ficar em casa. Só que o condomínio não tem a origem comercial, tá? Não tem fins lucrativos. O condomínio ele faz o rateio das despesas, simplesmente paga os seus prestadores a despesa mensal aí do prédio para ele funcionar. Então não tem esse fim, como os bancos, o Renato mencionou. O banco prorrogou 3, 6 meses aí de prestações, né? Muitos vieram procurar. Mas eles têm lastro, né? Eles têm lastro. Tem lastro, tem todo o lucro abusivo que eles têm aí todo ano. Vocês acabei de ver o Banco do Brasil, 33 bilhões aí, e está negativo. Então, é um saldo negativo. Então, pediram isso para o condomínio. O condomínio falou que prontamente não, porque se você não pagar, o Marcelo não pagar, seu vizinho vai pagar por você, e assim, consequentemente. Né? Então, a gente começou com essas ações via digitais, que e-mail, WhatsApp, funcionou muito bem nessa época. E o engraçado é que a inadimplência não aumentou na pandemia, ela diminuiu. Porque todo mundo se trancou em casa e falou, isso aqui é meu bem mais precioso, né? Então eu vou pagar isso aqui em dia, porque todos os vizinhos estão me olhando, tá todo mundo aqui, né? Eu tô todo dia, não dá para fugir, eu vou pagar. Então teve muito acordo, muita negociação. Você vê, ao contrário. Olha para você ver como é interessante. Todo mundo pagou, a gente não teve tanto aumento de inadimplência, foi mais pontual. Só que, em compensação, os imóveis já em fase avançada de leilão judicial, os leilões já houveram algumas liminares para não haver o despejo dos moradores, né? A retirada possível aí deles. Tá. Só que, então, a gente teve esse movimento de pagamento, né, até o mês passado. Esse mês, o que aconteceu? O governo começou a abrir um pouco a limitação para a saída das pessoas, não começou? E a inadimplência está começando a estourar. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Porque você vê, ao contrário, a pessoa começou a fazer o quê? Viajar, sair para ir no shopping, gastar, e deixou a importância que era igual antes do condomínio deixar por último, porque a multa é só 2%. Né? Antes era uma multa de 20%, agora é só por lei 2%.
Então, eu vou pagar o cartão de crédito, vou pagar a viagem, mas não vou pagar o condomínio. Então, ao contrário, a inadimplência agora está subindo muito, porque as Eu queria, pessoas estão... eu queria abrir um parênteses, porque essa live, só por esse 1 minuto nosso, né, ele já vale para todos, né? E eu queria até abrir um parênteses do que você está falando. Falei, gente, né, você vai continuar morando no condomínio. Não é porque você está indo, porque o governo flexibilizou, que você vai no shopping, que você vai almoçar fora. O condomínio vai continuar sendo o seu local de home office, vai continuar sendo o seu local que vai receber as suas encomendas, que vai ter o porteiro para receber a tua encomenda, que vai ter o porteiro para receber aquela pessoa que vai te visitar. Você precisa ter luz para ter o home office, você precisa ter água, né? Então, eu estou só abrindo um parênteses aí, porque não é porque abriu, vou voltar ao que era, vou gastar o que eu não tenho. Então, é muito interessante esse paralelo que você fez, né, doutor Rodrigo? Muito interessante. Então, é um movimento contrário, né? Que quem esperava de uma forma, acabou se invertendo, né? Agora a inadimplência está subindo muito, vai se unir com o fator dos desempregados e da falta da bolsa, de R$ 600, né? Da ajuda. Então, quando tudo isso acabar, aí que é o grande problema, né? Acabar todo tipo de recurso e a pessoa... Porque a gente está falando isso em condomínios num padrão um pouco menor, né? Padrões maiores, aí a pessoa que já é empresário, ou já perdeu tudo, ou já está ganhando muito também. Então, a gente não tem como ter um parâmetro disso, né? A gente está falando de uma classe média para baixa, né? O alto não, são os pontuais mesmo. O cara tem uma empresa grande, quebrou, ou não, né? Ele economizou com 30% do governo, ele mandou 30% e está ganhando mais ainda, né? Então, vai variar muito, né? Não, lógico, mas assim, aproveitando a nossa reunião aqui, né, a Cláudia está dizendo, aqui ficou estável, fiz acordos e tive problemas, né? Fiz acordo e tive problemas, né? Mas ela falou que está estável no caso dela. O doutor Rodrigo, eu sei que a gente já no debate síndico, a gente já tratou disso. Tá. Eu entendi agora, Cláudia, que eu não tinha entendido a frase. Ela pôs, aqui ficou estável, fiz acordos e não tive problemas, graças a Deus. É que ela pôs, tive problemas, graças a Deus, ficou estranho, Cláudia. Obrigado. Obrigado por ter respondido aí. Né? Ainda bem que não teve. Vamos falar um pouquinho aqui, a gente tem aí poucos minutos para depois eu passar a palavra para as considerações finais sua. Tem aí uns 5 minutos para a gente falar um pouquinho sobre a Assembleia Virtual, né? Para a gente poder colocar tudo isso que você está falando, colocar em prática, porque também vocês como advogados, se não tiver tudo documentado, pode ser que ainda pegue algum condômino, né? Mesmo inadimplente, pode falar que não foi aprovado em Assembleia alguma coisa, né? Então você está falando, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da Assembleia Virtual. Então, Marcelo, antes da pandemia, isso é um tema muito discutido, como eu comentei com você, ainda está, né, em julgamento aí numa instância superior, então os condomínios foram se adaptando rapidamente, né? O que a gente recomenda nos casos, é o que eu te falei, é uma enquete primeiro, virtual, através dos aplicativos das administradoras. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí, abertura que a gente falou, né? Abertura da piscina e academia. A gente faz uma enquete, né? A administradora faz uma enquete para ver um percentual de pessoas que querem que a academia ou a piscina sejam liberadas. Deu 51% que querem, aí a gente vai para o segundo ponto, que é a Assembleia Virtual, para provar isso. Porque a gente não pode simplesmente com uma enquete ir lá abrir, tá? Com alteração de alguns provimentos aí, tirou-se a responsabilidade do síndico, tá? O síndico antes, ele poderia fechar, abrir a academia, fazer o que ele bem entendia. Agora não. Agora, por assembleia, os condôminos, em maioria, vão decidir isso. Então, tudo através de uma assembleia. Então, fez-se fez-se a parte de consulta dos condôminos. Se deu 51% ou mais, a gente vai para a parte de assembleia, colocar o item em pauta, e aí sim aprovar essa abertura e como vai ser essa abertura. Se vai ser gradual, como que ela vai ser, se ela vai ser estudada,
se ela vai ser fiscalizada por um porteiro, por um vigia, por um contratado. Tem prédios grandes que já têm empresas de assessoria esportiva que vão fazer a vistoria de tudo isso, né? Que eu te falei no começo, não é fácil vistoriar, né? É fácil abrir, mas não é fácil vistoriar Sim, se está sim. sem. Porque isso não é um clube, né? Você vai num clube Pinheiros, por exemplo, você tem 30 funcionários para fiscalizar, né? O condomínio não, tem os porteiros que é para cuidar da portaria, segurança da vigia e a limpeza para limpeza, né? Você vai distinguir essas pessoas. Condomínio, principalmente num momento desse, não tem nada supérfluo, né? Nada, pelo contrário, né? Pra você ter uma ideia, tem condomínios aí gastando na faixa de R$ 1.000 a R$ 2.000 de álcool em gel por mês. Que é uma Então, despesa que ninguém esperava, né? Você vai não. gastar com álcool em gel. Então, fora os outros produtos de limpeza, né? Os mais caros. Então, aí a gente faz assembleia, né? Virtual. Tem assembleias que a gente abre com um tempo de 2 a 3 dias para tentar que essa massa condominial faça a votação e ela está sendo bem expressiva, por sinal. Legal. As pessoas estão em Legal. casa, estão lá, elas entram no aplicativo e votam, né? Eu tive até uma recente no meu prédio, fui lá, votei muito rápido. E aí se aguarda a aprovação. Aí vai para o segundo ponto e mais importante e mais difícil, né? Que é abrir, fiscalizar e ver o que vai acontecer. Então, alguns já abriram, né? A gente tem aí em torno de 220 condomínios. 30% abriu. E em uma semana e meia, já estou tendo inúmeras reclamações. Tá? Imagino. Porque não consegue, não vai dar conta, vai acabar fechando de novo. Principalmente agora, se tiver calor, você abrir uma piscina, né? Tem piscinas que não tem catraca eletrônica para fazer o controle de acesso. Ou seja, vai descer todo mundo. Quem que vai tirar esse pessoal de máscara? Usa máscara, não usa máscara, usa o álcool em gel. Então, ficou muito difícil. Então, a gente está recomendando para protelar isso, né? Prorrogar. Por exemplo, uso de quadra. Hoje à tarde, o síndico também falou, olha, eu liberei para... Ele dividiu em 4 a quadra. Só podem ficar cada unidade por cada espaço. Tinham 12 crianças jogando futebol. Como que você vai lá e fala, criança, não pode jogar futebol aqui porque esse espacinho aqui é de 4 metros por 8. Então, é muito difícil. Muito difícil. Então, as assembleias virtuais para esses temas de abertura estão complicados. Agora, contra outros temas, reajuste de cota comunal a gente está prorrogando também, porque são coisas importantes, né? Eleições de síndico também foram todas prorrogadas até outubro. Então, síndico que não foi eleito, ou uma reeleição, uma nova votação, prorrogada até outubro. E estamos igual ao governo, não mudou nada, né? A gente está aguardando a abertura parcial de tudo para voltar, mas não vamos mais voltar na fase anterior. Não. Agora vai ser a fase virtual, fase digital, como a gente está fazendo aqui, que funcionou bem em muitas empresas. Eu acho que assim, Rodrigo, né? Abrindo agora, né, antes de a gente finalizar, eu queria dar as boas-vindas para o Moura, para a Bianca, para a arquiteta Sama, tá aqui, Elainek 20. Depois você me fala o teu nome certinho. Bom, o doutor Rodrigo, eu fiquei muito feliz, né, das considerações suas. Que nem eu falei para o doutor Renato, a gente tem uma vasta demanda. Ok, obrigado, viu? A gente tem uma vasta demanda de comentários, né? A questão de problemas entre condôminos, questão de vagas. Dá para a gente chamar vocês aqui numa próxima etapa para falar um pouquinho mais dessas coisas. Mas eu fiquei muito contente. Eu fiquei muito contente do que vocês passaram para nós. Eu fiquei muito feliz. Nós, do Debate Síndico, estamos felizes pela realização dessa live, né? Pelos comentários que vocês fizeram em relação à questão jurídica, à questão da responsabilidade do síndico. E eu queria dar os parabéns para vocês dois, né? Porque trouxeram essas informações importantes para nós. Mas o principal, né, doutor Rodrigo? Falamos da parte digital, né? Esse novo normal veio para ficar. A gente vai ter que, né, como pessoas, aproveitar, no meu modo de pensar, eu sempre falo isso para todas as pessoas, aproveitar o que é de bom.
E nada na vida vem totalmente ruim. Então, eu falo para várias pessoas, vamos aproveitar as oportunidades, né, que surgem para a gente se reinventar, né? O brasileiro ele tem essa capacidade de se reinventar, né, doutor Rodrigo? Tem. Muito, né? E muito rápido, né? É o que a gente falou da inadimplência, né? Ela desceu e subiu de repente também. Então, o brasileiro ele sempre está dando... ele se virou, né? Como a gente está fazendo aqui, todo mundo está se virando, né? Em todo ramo, toda profissão, né? Ok. O Maurício passou um... Eu queria, para finalizar, que você, em 2 minutos, me comentasse isso, né? Ele falou um negócio interessante. O decreto 64959 não obriga o uso de máscaras em condomínio residencial. Eu queria que você pudesse me comentar um pouco, porque isso aí é um dilema no condomínio, né? É um dilema que tem sido bem discutido aí nos condomínios, mas 99% está obrigando a utilização de acordo com o decreto municipal, né? Se sobrepondo ao condomínio, porque condomínio é uma área particular. Mas se lá fora é uma área que você tem uma pandemia, um vírus, né, que é muito importante, muito agressivo, você não tem por que não igualar isso dentro do seu condomínio. Então não tem por que você lá dentro, né, na sua casa, né, na casa dos demais vizinhos, você não utilizar uma máscara que é de proteção, que é utilizada no portão lá fora, né? Não tem o porquê disso acontecer, né? Ou poderia ser marcada uma assembleia para se retirar esse uso de máscara, falar que não é obrigatória, mas é um caso muito grave, muito específico que eu acredito que nenhum síndico faria, né? Porque é uma obrigação em relação à pandemia, né? Não em relação à regra do condomínio, como você vai proceder, né, com o vizinho, mas é uma regra de saúde. Abrindo até um parênteses, a Cláudia está dizendo, é uma questão de consciência social, né? Com certeza. Você não pode deixar, você se precaveu lá na rua o tempo inteiro, você entrou no condomínio e tirou a máscara, aí você pode contaminar ou ser contaminado. Então não tem lógica isso, né? Não tem lógica nenhuma, isso seria totalmente fora do que a gente está utilizando. Ótimo. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Eu queria que agora... né, a gente tem um momento no debate síndico aí de vocês venderem o jabá de vocês aí. Tem algum contato? Né? Vocês têm algum... O que vocês podem nos passar? A gente já está há muito tempo no mercado, né? Realmente tem... A parte condominial da parte jurídica é pequena ainda no Brasil, né? Em relação à inadimplência. Mas a gente já está há muito tempo e temos o meu e-mail, temos o site, né? Que é Santos e Gutierrez Advogados, tudo junto, tá? .com.br, ou o meu e-mail particular, que é gutierrez, né? .cesar@gmail.com. Então temos o site, temos o meu e-mail. Estou com você, Marcelo, também, se alguém te procurar e precisar, né? Dos serviços aí dessa parte jurídica, a gente está à disposição para todos aí. Ótimo. Obrigado a vocês. Obrigado, doutor Renato, que entrou conosco primeiro. Obrigado, doutor Rodrigo. Depois eu queria combinar um pouco com vocês, a gente está fazendo agendamento, né, da segunda quinzena de agosto e setembro. Então eu queria depois conversar um pouco com vocês para a gente falar dessa outra parte aí que com certeza tem muita esclarecimentos. As pessoas gostaram, estão falando aqui parabéns para vocês. Então, agradeço vocês dois, boa noite. Obrigado a todos que nos assistiram. Uma coisa importante, doutor Rodrigo, essas lives elas são gravadas no Instagram do Debate Síndico, então vocês podem usar para divulgar, tanto para os clientes de vocês, como alguma prospecção, e nós estamos aqui para nos ajudar. Tá bom, Marcelo, estamos aí à disposição, né? E lembrar a todos, consciência no uso de máscara e consciência no pagamento da cota em dia, né? Que aí ninguém vai ter problema com nada, nem com a saúde, nem com a saúde financeira do condomínio. Exatamente, porque a pandemia, se Deus quiser, vai embora daqui a pouco, né? E a gente não vai poder deixar resquícios, né, doutor Rodrigo? Não, de jeito nenhum, né? Temos que manter tudo saudável, né? A conta do condomínio e a saúde. Ótimo. Obrigado, boa noite a todos. O doutor Renato está dizendo aqui um forte abraço para vocês.
A Les Braga está dizendo que é isso aí, que a gente tem que cuidar realmente das duas partes, a saúde financeira e a saúde física, né? Hoje em dia, uma acaba muito próximo da outra, né, doutor Rodrigo? Muito, muito. Estão correndo juntos. É isso aí. Boa noite a todos. Boa noite. O Debate Síndico volta com vocês daqui a pouco, na próxima quinta-feira. Um abraço. Abraço, até logo, boa noite. Tchau.